Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição, e hoje domingo, 26 de abril de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Prioridade. Teólogos, estudiosos da palavra de Deus, eles reconhecem as contribuições dos eruditos das Escrituras, e esse conhecimento vasto, pesquisado, foi que fizeram ao longo dos anos desenvolverem métodos proveitosos e fidedignos da Bíblia. E ali menciona que o tempo para Deus é o mais importante de todos. E provavelmente você já deve ter tentado se acordar cedo, de madrugada, pela manhã, para ler a Bíblia. Será que já fez alguma vez isso? Bom, talvez muitos já tenham passado por aquele momento assim do relógio despertar, de fazer um barulho tremendo, e que você assim meio sonolento abre os olhos com bastante dificuldade e olha o relógio e pensa: só tenho 15 minutos antes de começar o dia para ter as minhas atividades, preciso correr. E ali, naquele momento, ele faz uma oração rapidíssima, lê um versículo assim correndo, e acha que fez tudo, sente a consciência tranquila dele ter feito aquilo, mas ele saiu com o coração vazio diante daquilo. E ele acha que só por esses momentos que ele passou ali, rapidamente ali, ele acha que isto é o suficiente. Pode ser até que haja uma bênção ao ler a Bíblia, como alguém assim que tenha tentado beber água direto assim de um hidrante de forma intensa e rápida. É possível perder muito tempo em uma leitura assim, e às vezes apressada, sem uma reflexão sobre o que Deus tem para cada um de nós. Mas Deus nos deu a sua palavra, as Sagradas Escrituras, que ela foi inspirada por homens, santos de Deus, e ela é bastante preciosa para todos nós. E assim, para que nós pudéssemos conhecer melhor e mais de perto esse grandioso Deus, foi que ele fez isso, passou esta carta de amor para que ela fosse escrita para os homens. E nesse processo é que nós também, ao ler essas Sagradas Escrituras, é que nós passamos a conhecer melhor esse grandioso Deus. E quando nós se debruçamos assim sobre a Bíblia e passamos um longo tempo, é que realmente nós passamos a conhecer melhor a Deus. Quando nós assim, em determinado momento, marcamos aquele tempo, deixamos aquele tempo assim para ter esse contato com Deus, para nós contemplarmos a beleza das Sagradas Escrituras, para enxergarmos esse caráter maravilhoso de Deus e a forma como Ele conduziu toda a história do povo até nos dias de hoje. Quando nós enxergamos essas atitudes de amor de Deus através da Bíblia, e enxergamos os fatos miraculosos que Ele fez no povo de Israel, algo sobrenatural, nosso amor cresce por Deus. E tudo isso está bem ao alcance de nós e diante de nós todos os dias. A Bíblia está ali para nós fazermos isso. Mas nós precisamos encontrar tempo para fazer isto,
porque Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ser o primeiro lugar, mesmo diante da sua família, do seu trabalho e de qualquer outra atividade. E mais nós devemos escolher dedicar esse tempo para melhorar esse relacionamento com Deus e cada vez mais ter tempo para nós conhecermos melhor esse Senhor, esse Criador do Universo. E nós vemos isto tudo por meio da Bíblia, como fala em Atos 17:11. E assim, nós devemos estabelecer métodos, né, para que nós possamos ler essas escrituras, né, para que nós possamos absorver essa preciosidade. E o primeiro ponto importante que nós temos que fazer é pedir a Deus que Ele desperte em nós esse desejo, que o Espírito Santo possa tocar nosso coração e que nós possamos dedicar esse tempo a Ele. E que a gente, de uma forma de hoje, de outra, ache, né, um período para falarmos com esse Deus, para que nós sejamos realmente aquele culto racional dedicado a Ele. O segundo ponto é entregar totalmente esse tempo a Deus, né, e encontrar assim um local sereno, tranquilo, para que a gente possa ter essa intimidade com Deus, para que ninguém atrapalhe esse contato. E o terceiro ponto, que nós devemos buscar ao Senhor, mesmo quando nós estamos cansados e sem vontade, mas buscarmos Ele. Mas para isso nós temos que ter reverência, disciplina, nós temos que cuidar da nossa parte física, por exemplo, né? Para que a gente possa estar disposto, né? Dormir bem, né? Dormir cedo, se alimentar bem, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e nós temos que fazer isso, cuidar do corpo também. E o apóstolo João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8, nesse livro nós vemos uma mensagem de Jesus, que ele fala algo importantíssimo para nós, que Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Essa mensagem quer nos dizer que se nós queremos manter e ter uma vida e obter a salvação, nós temos que estar ligado nessa videira verdadeira, essa fonte que é Jesus, permanecer em Jesus, estar ligado nele sempre. Isso através da nossa fé, acreditar no Salvador e Senhor da nossa vida. E para isto, né, se nós não tivermos ligado realmente nessa videira, que é a fonte, com toda certeza o nosso ramo morrerá, ele vai enfraquecer e não dará frutos. Porque o objetivo realmente de todos nós cristãos é dar frutos, né? E um dos fatores assim, que mais pesam hoje em dia para uma pessoa fazer ou deixar de fazer uma determinada atividade é a organização de seu tempo, né? E o primeiro passo para se ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, para estudar assim a palavra de Deus, né, e a Bíblia, é que Ele, Deus, seja o primeiro lugar na nossa vida, e em tudo devemos dar prioridade ao Criador do Universo. E já nas primeiras horas, ao levantarmos de um novo dia, devemos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e buscar conhecimento diariamente, ser batizado pelo poder do Espírito Santo a cada manhã. E assim, ao levantar e ao acordar cedo, que já é um milagre de Deus, porque Ele ter mantido esse fôlego de vida, devemos buscá-lo em espírito e em verdade, reverenciá-lo e adorá-lo todas as manhãs. Cantar hinos, né? E você, logo ao acordar bem cedo, deu essa prioridade
ao Deus lendo a Bíblia hoje? Você procurou fazer isto hoje? Muitos cristãos, devido à rotina de compromissos agitada, e às vezes também falta de hábito, ouvem o despertar do relógio berrar por várias vezes, 2, 3, 4 vezes, e somente na última vez, faltando às vezes 15 minutos para o nosso compromisso de trabalho, é que nós levantamos e começamos a fazer as atividades desse dia. Então ali que muitos lembram de fazer a oração rapidinha, e às vezes ler um versículo sem reflexão, com o coração totalmente vazio. Quem faz isso tira muito pouco benefício espiritual dessa forma de viver, porque uma leitura apressada não tem como reconhecer o poder, a grandeza e o amor de Deus. Não tem a reverência que Deus merece, esse Criador do universo, que é o doador da nossa vida. A pessoa que lê a Bíblia apressadamente não terá a oportunidade de observar com clareza, com calma, as belezas e a profundidade das mensagens de Deus para todos nós. Porque só a oração que nós fazemos na abertura da Bíblia, ela já tem que ser assim, uma adoração e um louvor, uma confissão prolongada dos nossos pecados, o agradecimento pelas bênçãos recebidas, as súplicas apresentadas às nossas necessidades naquele momento, pessoas que estão às vezes precisando dessa oração, dessa intercessão de Deus, para que realmente Ele, Deus, intervenha em nós. E tudo isso deve ser feito em um local assim adequado, um lugar sem barulho, tranquilo, sereno, e que nós possamos criar um hábito desse local fazer todos os dias. E mesmo diante de dificuldades, fazer isso, tornar como comum na sua vida. E vejam, meus amigos, eu conheço um ancião, que ele é da minha igreja, na qual eu congrego, que pela manhã ele não faz culto racional pela manhã. Não faz a lição diária que deveria ser feito. E depois, na sexta-feira, ele fica procurando imprimir a lição toda para que ela seja apresentada no sábado na igreja. Sabe, uma pessoa dessa, como é que pode estar comprometida com Deus? Não tem compromisso algum. Que bênçãos ela vai receber? Que aprendizado ela vai ter, ela agindo dessa forma? Ainda que possa haver bênçãos de uma forma assim, ao ler a Bíblia, de forma intensa e rápida, é possível perder muito uma leitura que pode ser importante para a vida de cada um. Porque Deus nos deu a Bíblia, a sua palavra, para que realmente ela seja um guia nosso. Porque Deus inspirou pessoas santas para que possamos nós buscar conhecê-lo, esse grandioso Deus, mais de perto, numa intimidade grande todos os dias. Na cidade de Bereia, Paulo e Silas, eles encontraram uma classe assim, de homens nobres, né, da alta classe da sociedade da época, que eles receberam a palavra com toda a avidez, e eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas que os missionários de Paulo, que eles falavam, era verdade. Que nós podemos ver isso em Atos 17:11. Os bereanos eram judeus sinceros que se baseavam a sua fé tudo aquilo que estava dentro da palavra de Deus. Daí a importância de nós conhecermos a verdade na Bíblia estudando todos os dias. Se o que Paulo e Silas pregavam, eles foram verificar pessoalmente se estava dentro da Bíblia.
Os bereanos faziam isso. Se é verdade o que eles estavam falando, e assim eles creram realmente na palavra de Deus. Está lá em Atos 17:12, e acabaram se batizando, né? Nós temos que criar assim maneiras e hábitos para nós lermos as Escrituras, e por isso temos que ter alguns procedimentos, né? Primeiro, clamar em oração a Deus para que Ele desperte em nós o desejo de ler as Escrituras nas madrugadas, ou antes de qualquer atividade, para que o Espírito Santo inunda no nosso coração. E eu tiro por mim, meus amigos, porque eu ainda não era evangélico, né? Eu era católico e tinha me separado da minha esposa, que ela era espírita, junto com os seus familiares, e houve realmente um gasto enorme dentro do nosso lar. Fiquei endividado e nós acabamos nos separando. E eu fui morar sozinho numa casa fui morar de favor numa casa lá em Araucária, ela cheia assim de buracos, com ratos morando junto, e a minha cama assim ela ficava no canto, né, da parede. E eu passei assim um tempo assim muito deprimido e tal. E certo dia eu estava trabalhando e eis que um rapaz disse: "Poxa, Amorim, você está com um semblante ruim." Daí eu falei: eu contei para ele qual eram os motivos. Daí ele disse assim: "Ó, eu tenho alguém que pode fazer algo por você." Eu falei: "Quem?" Ele falou: "Deus." "Ah, mas eu tenho conversado com Deus todos os dias e não tem, ele me esqueceu de mim." Eu falei para ele, né? Daí ele falou: "Não. Tá aqui, João, aqui está um manual para você fazer um estudo bíblico e que você leve para casa e que busque a ele, busque fazer essa lição, busque realmente orar, busque realmente clamar ao Senhor para que Ele te ajude." E eu levei aquela lição para casa e nada de começar, desanimado. Chegava lá cansado e tal. E um belo dia, naquela casa velha, cheia de ratos, e que minha cama era encostada numa janelão enorme, que eu enxergava assim o céu, eu me ajoelhei e falei com Deus o seguinte: "Senhor, se Tu existe, Tu vens ao meu auxílio, e que Tu me dê ânimo para que hoje, essa madrugada, 3 horas da manhã, eu possa me levantar, fazer e começar a fazer essa lição e estudar as Sagradas Escrituras." E olhando assim para o céu estrelado, eu dormi. Quando foi 3 horas da manhã, eu estava assim num sono profundo. Alguém bateu no meu ombro assim, no lado direito: "João, está na hora." Segunda vez: "João, está na hora." E a terceira vez: "João, está na hora." Eu me acordei assim, olhando para o céu, não sabia o que tinha acontecido, e olho assim para o céu, estava uma nuvem branca assim, parece o formato assim de um senhor de idade assim, sabe? Bem grande assim na nuvem, né? E aquela nuvem foi indo, e eu lembrei: puxa, eu tinha pedido para Deus para ele me acordar às 3 horas. E eu falei: Senhor, ele sumiu. A partir daquele momento, eu olhei no relógio, era 3 horas, eu me ajoelhei, agradeci a Deus e comecei a fazer lições e estudar a Bíblia. E por isso que hoje, todos os dias, 3 horas da manhã, eu levanto, estudo a Bíblia, faço a lição, faço pregações do estudo bíblico e realmente mudou minha vida. E é isso que nós devemos fazer, meus amigos. E assim, na sua oração, você deve reivindicar as promessas que Deus havia feito para o povo de Israel e para nós, né? Que ele se cumpra na sua vida, que Deus venha ao seu auxílio.
E nós temos um belo exemplo nas Escrituras, que chama-se Jeremias, um profeta Jeremias, que ele estava cativo junto com o povo de Deus lá na Babilônia. E ele estava preocupado porque o tempo estava passando e não havia a libertação que Deus havia prometido. E o povo ainda não estava liberto. Ele fazia uma oração e queria uma resposta de Deus. E Deus diz a ele, olha o que Deus diz para ele, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias 29:13. Aqui nós vemos que Deus pedia que o povo que estava ali cativo fizesse orações assim, com o coração mais aberto, para buscar o Deus de todo o coração, de toda a alma, com sinceridade, para que aquele povo pudesse ser libertado. O que nós vemos é que as promessas de Deus estão disponíveis para todos aqueles que procuram oração e com humildade, com sinceridade e com reverência, e que ela é alcançada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós devemos entregar todo o nosso um tempo assim especial diretamente para Deus, porque Ele, Deus, deve ser a prioridade, deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Que nós devemos organizar a nossa vida, encontrar um horário certo, todos os dias, para que nós possamos ter um contato, uma intimidade com Deus. E o Salmo 46:10 diz lá, Deus faz um pedido ao seu povo diante da tribulação que passavam. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. É Deus dizendo para o povo que eles fiquem tranquilos, que Ele, Deus, cumpre o que promete. É Deus dizendo, permaneça tranquilo, nos momentos de dificuldades e aflições, confie em mim, que eu faço a minha parte, mas vocês têm que fazer a sua parte. Em oração, buscar a Ele. E assim entregue a sua vida ao Senhor. Eu tive um tempo com Deus, né, e Ele me atendeu, esse Pai tremendo, amoroso. E assim você possa também, nessa oração que você está fazendo, faça um louvor, cante, né? Cante hinos lindos que tem. Tem aquele hino que chama assim, tudo entregarei. Um hino lindíssimo. Então você entrega a sua vida ao Senhor. O terceiro ponto é, tenha um contato com Deus diariamente e provai e vede. Busca o Senhor mesmo quando estiver desanimado, sem vontade de orar. E no livro de João, capítulo 15, Jesus diz o seguinte, ó, Ele se apresenta como videira verdadeira, que está lá em João 15:1. E ele Jesus menciona, que Deus é o agricultor aqui nessa passagem. E nós somos os ramos, que está lá em João 15:5. E Jesus diz, se alguém permanecer nele, teriam vida. Mas se não permanecer, será lançado fora, será cortado. Você entendeu? É esta ligação que nós temos que ter com Deus todos os dias, receber essa fonte que é Jesus toda manhã e receber realmente toda a orientação que nós precisamos. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.